Olá, pessoal, mais uma vez aqui com o programa Roda de Amigos, recebendo amigos mais do que especiais. Ao meu lado direito, a satisfação de recebê-la mais uma vez, a contabilista do ano de 2023, Maria Eugélia. Muito obrigado pela presença, Maria Eugélia. Obrigada pelo convite. Eu espero que hoje a gente consiga fazer um papo bem produtivo sobre contabilidade. Não será. Um dos propósitos do programa é justamente esse, de levar informações desde que ao final do programa, quem está nos acompanhando, evidentemente, pense esta ou aquele seja de uso, né? De bom uso aí para cada um. Para cada um dos nossos telespectadores. Eu recebo também o amigo e contabilista do ano de 2022, Fábio Miguel. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Dagoberto. Um abraço a Maria Eugélia, ao Daniel, que não apareceu aqui ainda, né? E a ideia dessa nossa roda hoje é exclusivo de empresários do ramo da contabilidade. Exclusiva, é uma roda de amigos exclusiva de contabilista. O único não contabilista que sou eu, embora eu conheça muitos, o que é muito bom. Daniel, muito obrigado. Você ainda não é contabilista do ano, mas nesse momento eu me coloco, assim, eu ouso dizer que você representa o contabilista do ano, que é o teu pai, o Ticara Yamaguchi. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Dagoberto, Fábio, Maria Eugélia. Satisfação enorme estar aqui, mais uma vez conversando com vocês, e que seja uma conversa produtiva para todo mundo. E será produtiva também porque nós temos grandes parceiros grandes, né? Parceiros de peso que agregam muito valor a este bate-papo. Um deles, e a gente agradece muito ao Daniel, Sumirê, que agrega muito valor, enfim, envolve todo mundo, principalmente aí o público feminino, que gosta muito, tem tantos itens lá, Maria Eugélia. Você, como mulher, vocês não se perdem naquele mar de... Com certeza. E às vezes você fala assim, não vou gastar mais do que eu vim hoje para buscar. Mas é fato que você tem um esmalte numa gôndola, tem um outro produto, um creme chamando a atenção e não consegue sair só com aquilo que você pensou em comprar, né? Não consegue. Não. Olha, antes de iniciar esse bate-papo, eu estava conversando aqui informalmente com o Daniel, com o Fábio, com a Maria Eugélia, até coloquei uma pergunta, fiz um comentário assim, a contabilidade está com os dias contados ou não? Pelo menos num prazo curto, né? Acho que tem muito ainda pela frente. A gente tem a tecnologia chegando por aí, inteligência artificial, né? Ocupando alguns espaços, mas eu acho que o meio de campo, que é formado entre pessoas, né? Eu acho que isso não se substitui. A relação entre pessoas não terminará. Eu fiz essa colocação, lógico, tudo sofre alterações, sofre mudanças, a contabilidade também sofreu muitas mudanças. Hoje, por exemplo, para vários documentos, você já não precisa dessa intermediação do profissional, você pode fazer diretamente, enfim, é por conta disso. Mas também, ao mesmo tempo, outros serviços, eles acabam sendo necessários através do contador, não é? Exatamente. A tecnologia vem para facilitar alguns lados, né? E liberar até tempo para o contador poder conversar com seu cliente, orientar, né? Uma maneira que tem que ser específica para cada cliente, para cada setor, e isso a tecnologia não faz sozinha. Né? Então, sem dúvida, sem dúvida. O Fábio, você já é nosso amigo, que bom, de muito tempo. Inclusive o Fábio, Maria Eugélia, estará participando de maneira assim, mais marcante na próxima feijoada nossa, na 19ª feijoada, que acontecerá lá no The Palace Eventos, enfim, um dos lugares mais charmosos de São Carlos. Mais para frente eu vou contar da participação do Fábio Miguel, mas vale a pena vocês acompanharem. Realmente já fiquei curiosa. Parceiraço, mas você vai estar lá também, você vai se surpreender. Fábio, muito obrigado pela parceria de sempre. Enfim, você é um contabilista que se posicionou aqui no mercado, tem o respeito dos colegas, não só dos dois convidados de hoje, mas de vários colegas do setor, que não é fácil, né? Lógico que agradar toda uma categoria, ninguém consegue, isso aí é assim mesmo, e que bom que seja assim. Mas esse tempo todo de contabilista, quanto tempo já de formado e colocar a mão na massa? Olha, eu sou empresário do ramo da contabilidade, agora em novembro vai completar 29 anos. 29 anos, é um bom tempo, né, Maria Eugélia? Já tem uma vida, né, Fábio? Uma vida. É uma dedicação, né,
participei de uma sociedade de um outro escritório e com o meu, sozinho, né? Eu estou há 8 anos. Aqui na rua 7 de setembro. Ele está dizendo aqui. sozinho, mas o escritório hoje você acaba empregando... Tem uma equipe lá, hoje nós somos... tem uma equipe considerável lá. 6 pessoas. Sim, é uma boa equipe, né, Daniel? Sim, sim. Atualmente nós também contamos com 6 pessoas lá no escritório. É o número da sorte? Faz com que a contabilidade dê certinho, feche certinho, não? Exatamente. E também estou nessa configuração desde 2006, né? Mas já é um escritório que vem de família, né? Sim. É uma história aí do meu pai e do meu tio Dimas, que já é falecido. Ticara e o Dimas, perfeito. E curiosamente eu estava dando uma olhada no livro de registro, o primeiro livro de registro deles, e é da data de 1980. Né? 1980, nós vão 44 anos. Exatamente. Né? 44 anos. E aí eu comecei a trabalhar lá, mais ou menos ali em 2000, né? Que foi a época que eu entrei na faculdade, me formei em 2003, e estamos aí até hoje, batalhando. Perfeito. Maria Eugélia, quanto tempo já de contabilista? 32 anos trabalhando 32 anos. O Daniel, quer dizer, todo mundo é veterano aqui, muito experiente, enfim. Houve um tempo em que o contador, enfim, o escritório não era responsável pelos dados, enfim, da contabilidade que eram colocados à disposição do fisco, do governo, enfim, dos órgãos reguladores. De um tempo para cá passou a ser, né? Principalmente em relação a imposto de renda, enfim, ou seja, existe uma corresponsabilidade. É isso que estou falando corretamente? É uma responsabilidade solidária, né? Mas sim, pela parte técnica, Dagoberto, sempre houve, né? Porque sim, o contador, parte técnica, sim. E é por isso que eu volto um pouquinho lá na sua pergunta inicial, se a contabilidade está com os dias contados. Claramente que não, porque para acabar a contabilidade, nós teríamos que acabar com a economia. E isso é impossível. Sim. Porque a contabilidade, ela gere e planeja todo um negócio, né? E embora muitas pessoas acham que é da área de exatas, a contabilidade ela fica assim, par e par com administração de empresas, com economia. Então, ela não é uma ciência exata, ela é humanas. Então, nós não vamos nunca, né? Podemos nós ficarmos tranquilos que nós não vamos nunca acabar com a contabilidade. A finalidade sempre é regular e controlar, não é isso? Sim, sim. E planejar agora lógico, também, né? Como o Daniel falou, a gente já está num patamar de avanço tecnológico para trabalhar, onde a gente pode e deve, né? E tem mais tempo para trabalhar com planejamento, com tomada de decisão. Mas voltando ao ponto que você falou, o contador ele tem um vínculo com o Conselho Regional de Contabilidade, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, perfeito, são órgãos de fiscalização do profissional. Para ele estar na área, estar trabalhando, ele tem que estar regular. Então, como é que para um leigo entender isso? Um engenheiro, ele vai fazer uma obra. Então, ele não tem que botar lá a responsabilidade técnica dele, a placa dele e tudo. Se acontecer alguma coisa na obra, a responsabilidade é dele. Somos assim nós com as empresas. A partir do momento que a gente assume um contrato, assume uma conta, a nossa responsabilidade técnica vincula-se ao CNPJ daquela empresa. Acho que é bacana, deu para entender muito bem, né, Fábio? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Isso, a Maria Eugélia foi muito clara, né, nessa questão de responsabilidade. O que eu acredito que hoje, né, a gente não vai nem, eu vou até melhorar o que a Maria Eugélia falou em termos da nossa responsabilidade enquanto ao nosso conselho, enquanto na parte tanto federal como estadual. Mas a gente não pode esquecer que a gente também tem uma regra nossa que ela é jurídica, que a gente está falando do Código Civil. O Código Civil ele está lá justamente para regulamentar isso. Daí temos artigo lá na parte do Código Civil onde existe a responsabilidade nossa, tanto quanto pessoa física, o contador, porque às vezes tem muitas pessoas que não sabem, né, que nós pagamos anuidade, como muitos pagam aí, como profissional, como pessoa física e também como pessoa jurídica. Então, assim, nós que somos empresários do ramo da contabilidade e temos o nosso escritório devidamente regulamentado, a gente paga
E tem a própria contabilidade também, não é, Fábio? Somos uma empresa como uma outra qualquer. Existem as mesmas obrigações que nós fazemos para os nossos clientes, fazemos para nós. Não tem nada de diferente. Pagamos as mesmas alíquotas do imposto, somos obrigados, como pessoa jurídica, a fazer as declarações pertinentes iguais às outras empresas. Não tem nada de diferente. Perfeito. O Daniel, as mudanças na legislação, elas acontecem, eu acredito, até mais do que uma vez ao dia, né? Muitas vezes ao dia. Como que vocês fazem para se manterem atualizados e fazer a aplicação imediata disso? Porque é necessário, né? Essa é uma questão bem problemática, vamos dizer, né? O acompanhamento de toda essa informação. Né, o nosso regime tributário, né, do nosso país, infelizmente, ele é caótico, acho que eu posso dizer dessa maneira, né, muda muita coisa. Nós temos legislações federais, estaduais e municipais, né, que são diferentes para cada estado, uma coisa diferente, para cada município, uma coisa diferente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o respaldo que a gente tem disso. Né? Então, assinar revistas periódicas para se manter informado é muito importante. Né? E manter também todo o pessoal do escritório, né? Muito atualizado e dar ferramentas para eles poderem trabalhar com isso. Municiar o pessoal de informações. Maria Eugélia, é mais interessante do ponto de vista profissional, lógico, ter uma certa comodidade também ao realizar o trabalho, atender pequenas, médias ou grandes empresas, ou aquelas empresas grandes mesmo, grandes conglomerados. O que altera? Bom, altera o próprio compliance do cliente. Né? A empresa, quando ela é de grande porte, ou de médio para grande, geralmente ela já é mais estruturada. Então, ela já tem informações gerenciais que linkam ao sistema do contador, ela se preocupa com o compliance tributário, trabalhista, então, ela não infringe a lei. Né? Enquanto que o pequeno, a gente até entende, por uma questão de sobrevivência, né? E também um pouco cultural, que ele quer sempre dar uma... Olha, não dá para a gente mudar para cá. Conscientemente isso ou muitas vezes assim, sem saber, não está por dentro, enfim? Então, olha, eu acho que na maioria das vezes é consciente, né? Mas tem aqueles que realmente estão desinformados, né? E então acaba acontecendo. Mas eu acho que aí vem justamente o nosso papel, né? De orientar que talvez o que ele queira fazer agora vai trazer problema no futuro. E esses problemas futuros são pesados, né? A gente fala de fisco, a gente fala de autuação. As multas, né? Enfim, que nunca são esquecidas. Então vamos fazer o seguinte: o Matheus, que é o gerente geral, que é diretor geral aqui de imagens, iluminação, câmera, enfim. Eu costumo brincar, mas tem um fundo de verdade, que é um dos maiores salários aqui da produtora, considerando que a produtora tem apenas um funcionário. Ele está me fazendo um sinal, por quê? Porque monopólio. Nós temos que passar por uma mensagem super importante do nosso amigo empresário Danilo, lá da Sumirê, por favor. Menina, tem novidade chegando aqui na Sumirê. Durante o mês de abril, em todas as lojas, a cada R$60 em compras, você ganha uma raspadinha e concorre a prêmios incríveis. É a raspadinha Sumirê. E tem mais, comprando R$15 das marcas exclusivas Sumirê, você ganha mais uma chance extra. Então anota aí para não esquecer. Meraki, Muá, Miná e Kodomo. E para participar é muito fácil. Baixe o nosso aplicativo no Google Play ou na Apple Store, conclua seu cadastro no nosso Clube VIP e tente a sorte em todas as raspadinhas que estarão disponíveis. É automático. Comprou, ganhou. E quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Então participe. Sumirê, o segredo da sua beleza está aqui. Olá, pessoal, de volta com Roda de Amigos, aqui diretamente de um dos estúdios da Candiano Produções. É um Roda de Amigos, é super simples, super prático e a gente gosta muito de ter a atenção e participação de vocês. De que maneira, né, Roberto? Como é que a gente pode participar? Pode passar mensagem pelo WhatsApp, pode sugerir temas, sugerir convidados, enfim, que esse é o nosso papel, fazer essa interação gostosa aqui e levar algumas informações para vocês. Teria algum complemento na tua colocação,
colocação, Maria Eugélia, com relação da pessoalidade ou impessoalidade, Sim, enfim? então, aí na questão do pequeno, geralmente você tem que fazer um trabalho mais pontual. Perfeito. Né? De mais esclarecimento, com mais paciência e mostrando para ele que se ele fizer o certo, se ele fizer aquilo que a legislação atende, ele consegue sobreviver no mercado, ter lucro e não ter dor de cabeça. A coisa flui mais rapidamente. Fábio, você teria alguma coisa a acrescentar? Por exemplo, eu sei que você tem grandes clientes, né, no teu escritório, enfim, todos aqui têm os seus grandes clientes. Mas com relação a esta colocação da Maria Eugélia? Eu quero complementar que, assim, o que acontece? Para clientes pequenos, né, para os clientes menores, o que muitas vezes a nossa pessoalidade, né, o contato que nós temos com o cliente, a orientação, normalmente o pequeno cliente ele é empreendedor, ele não é empresário. E nessa minha jornada de trabalho, eu acredito que tanto o Daniel quanto a Maria Eugélia já deve ter feito muito isso, a gente acaba ensinando esse empreendedor a ser empresário. A como ele como ele vai agir, de que forma que boa colocação vai, essa, né, Maria Eugélia, né, Daniel? Que ele vai atuar no mercado, porque assim ele é empreendedor, às vezes ele sabe vender, ele é bom naquele negócio. Ele sabe fazer o negócio dele girar, enfim. Exatamente, mas às vezes falta alguma coisa. E aí o que acontece? Quem é o braço para ele, para ajudar ele? É o contador. É o contador. É o contador. Não tem outra maneira. Você vê assim também, Daniel? Eu vejo sim. Aqui, vou falar da minha realidade, acredito que posso expandir para os companheiros aqui também. A gente tem muito, eu acho que é uma questão cultural do nosso país, aquela pessoa que trabalha muito tempo numa empresa, registrado, acaba se aposentando ou saindo e resolve abrir uma empresa. Então ele entende do negócio, daquilo que ele faz, mas ele não entende de administrar uma empresa. E é totalmente diferente. Eu acho que por isso que até o índice de fechamento de empresas no nosso país é muito grande. Eu acho que falta dessa orientação, né, dessa escola que eles não têm de como administrar uma empresa. Então, o contador acaba fazendo esse papel. Olha, tem um ditado, inclusive eu me utilizo muito desta colocação, essa frase que é muito conhecida, que confiança não se compra, não se pega em nenhum supermercado, enfim, ela se conquista, né, se adquire com o tempo. Né? Eu acho que essa relação contador e cliente, eu acho que tem muito disso, né? Ou seja, tem aquele ponto que o cliente passa a ter confiança. Sim, mas isso geralmente acontece quando você trabalha com o cliente desde a base, como, né, o Fábio Miguel falou, você vai degrau com degrau com ele, e aí ele vai entendendo que a sua orientação está levando ele para um bom caminho. Então, constrói-se, sim, essa confiança. Tem que ser um livro aberto sempre. Exatamente. Aí ele começa a entender a diferença de preço com o valor. Porque algumas coisas têm preço, né? Outras têm valor. Então, ele começa a valorizar o seu trabalho e começa a aplicar a filosofia dentro da empresa. E, com isso, o crescimento... A gente tem cliente lá que está conosco há esses 30 anos, que começaram pequenininho, hoje estão bem maiores. Sim. São clientes que também nos ajudam a crescer. E eu falo que, assim, olha, o cliente que te cobra, né, o cliente que te ocupa, esse cliente é perfeito, né, ele te ajuda a crescer, ele te ajuda a estudar, a não estagnar na carreira, né? Então é importante isso, né? Sem dúvida. Me corrija se eu tiver errado, Fábio, Daniel e Maria Eugélia. Houve, quer dizer, de uns tempos para cá, não sei quando, não tinha essa categoria de microempreendedor individual. Não tinha. Quer dizer, então muitos pequenos empreendedores, eles acabavam não tendo contabilidade, não prestando contas, enfim, por conta disso. Acredito que veio a instituição do MEI, microempreendedor individual, veio justamente para corrigir isso e oportunizar para cada um desse microempreendedor se regularizar, estar regular perante o governo, enfim, a sociedade do modo geral. É mais ou menos isso? Facilitou? Eu tenho uma particularidade com o microempreendedor individual. Era uma forma que o legislador ele necessitaria que essas pessoas que hoje usam o sistema, né,
que elas contribuíssem. Antes do microempreendedor individual... E ao mesmo tempo ficassem regulares, né? Exatamente. Antes de ser microempreendedor individual, a pessoa que fazia um trabalho autônomo, ele teria que ter uma contribuição sobre o salário mínimo de 20%. Sim. Aí, se você pegar o salário mínimo, seja hoje ou seja da época, 20% às vezes faz um pouco de falta para o pai de família. Quanto menor o faturamento, que trabalha, que às vezes não ganha um salário mínimo. Sim. Né? Aí mudou-se a instrução normativa, acho que, se eu não me engano, é a IN 97 a 2000, que instituiu que poderia, os 20%, não vou querer entrar no mérito jurídico, ele serve para você tanto fazer a contribuição por tempo de serviço, mas também se você precisar se afastar por conta de alguma coisa de saúde, você pode pedir esse benefício previdenciário. Aí instituíram, a pessoa pode fazer a opção de recolher 11%. Então, você tinha a opção de 20% e de 11%. 11% seria apenas para contribuição por tempo de serviço, para aposentadoria. Uhum. Mas mesmo assim, se você for pegar na época 11%, fazer essa continha, para quem não ganha um salário mínimo, 11% era muita coisa. Aí veio a instituição da MEI, que recolhe, dependendo do que você vai fazer, às vezes você comerciante, né? Existem aquelas classificações e serviço. Mas se eu não me engano, hoje está pagando entre 65 a 70 reais por mês para você ser essa contribuição. Se você pegar 11% de um salário mínimo, ele vai dar mais de 100 reais. Então, assim, a minha visão é que o legislador pegou uma grande fatia de pessoas que não contribuíam e passou a contribuir um pouco mais para o cofre público. E aí, se a gente for levar em conta o nível de pessoas que se aposentam e têm uma idade mais avançada, né? Então vamos falar que a mortalidade da pessoa no Brasil, que antes era de 40, 50, hoje está indo para 70, 80, e grande parte desses aí estão recebendo aposentadoria. E não estão contribuindo mais. E as pessoas que contribuem para essa faixa estavam deixando de contribuir. Então, na minha visão, essa questão da MEI um pouco foi para deixar o cara de ser informal e trazer ele para a formalidade, né? E outra também foi para essa questão de recolhimento previdenciário. Visando a aposentadoria. Maria Eugélia, mudando um pouco de pato para ganso, você tem uma família, evidentemente, tem outras atividades, mas quando você não está lá na contabilidade, com números, legislação, isso, aquilo, outro, normativas, né, enfim, o que você faz assim, para se divertir? O que te diverte? O que te provoca esse sorriso que você normalmente tem, né? Bom, olha, além de trabalhar com a contabilidade, eu sou diretora do SESCOM. A gente tem muitas atividades. Mas está ligado ainda? Não tá ligado, mas a gente tem algumas atividades, assim, podcasts, algumas análises para fazer. Sou rotariana, então também isso aí é uma já muda bastante, que me dá prazer também, né? Qual Rotary que é, Maria Eugélia? É o Rotary Clube São Carlos. O Rotary São Carlos. Acho que me parece que é mais antigo, né? Sim. O iniciador, o Rotary São Carlos. Hoje nós temos 5 ou 6 clubes. 5 clubes. Em São Carlos, 5, né? É o São Carlos, o Pinhal, me ajuda aí, Pinhal, Bandeirantes, o Clima. Inspiração e o Clima. O Satélite Inspiração, o Clima e o São Carlos Norte. E o São Carlos Norte. Isso. Daniel, terminou lá sexta, sábado você não trabalha? Não, sábado não. Terminou sexta-feira, 18 horas, 19, 20, dependendo da época, fechou lá o escritório. Pensamento vai para onde? Olha, o trabalho sempre acaba acompanhando a gente um pouquinho, confesso, não tem como, né? De final de semana, de feriado, principalmente agora com o WhatsApp, essas coisas, não tem como a gente escapar. WhatsApp IR, né, Daniel? Exatamente, nessa época de imposto de renda é pior ainda. Né, mas eu gosto muito, que eu costumo fazer para relaxar, encontrar os amigos, às vezes tomar uma cerveja, ir numa chácara, né, conversar com pessoas. O futebol também puxou o DNA do teu pai ou não? Não, estou longe dele, viu, ainda. Eu parei muito mais cedo que ele, né, já parei, joguei um pouco, o Ticara foi um dos grandes pontas, né? Ele jogava acho que no ponto, corria esquerda, que nem um maluco, tava a impressão que ligava o motor, ninguém parava o Ticara.
Eu joguei um pouco, mas faz um tempo já que eu não jogo. Né? E aproveito, né, com minha filha, tudo. Né? Tento mais relaxar em família, né? Exato. Mais ou menos isso. E o Fábio, além de você fazer as várias viagens internacionais que você faz, diz aí, o que te diverte, Fábio? Olha, eu tenho um hobby que ultimamente vem me perseguindo muito, que eu sempre gostei muito de filmes. Filmes. Sempre fui muito fissurado por filme. Então, essa questão agora de streaming é uma coisa que... Netflix, Prime, por aí vai. É uma hoje coisa tem muita oferta, hoje está muito fácil, né? Antigamente eu doei para um ex-funcionário meu na faixa de uns 400 a 500 títulos de filme. Que eu tinha. tinha E o contador quantas vezes? O Contador? É bom esse filme, hein? Espetacular. É bom esse filme, excelente. Olha, então até para o público fica indicado, se ninguém assistiu ainda, assista, que é muito interessante. Essa foi uma maneira, assim, perspicaz da Maria Eugélia, de sugerir, né? Dá para passar um pouquinho de pano no Contabilista, mas sugerir um ótimo filme. Vale muito a pena. Aproveitando a Maria Eugélia, a conciliação, vamos falar então um pouco na parte técnica, que o ator principal faz com a moça lá, que é muito que as coisas que a gente fala pro cliente, entrando um pouquinho, cara, eu tirei tanto no cartão, eu fiz... E aí o cara vai fazendo uma conciliação, onde ele vai pegando lá, o valor entrou aqui, saiu, foi para cá. Está fazendo contabilidade, né? Que aquilo lá é fantástico e aí faz parte do nosso métier, do nosso dia a dia. Mas que bom, né? E você aí de casa, né? O que você faz para se divertir, né? Para rir, soltar aquele riso gostoso, franco, muito bacana. Eu acho que papos descontraídos já provocam isso e a gente tem que descontrair mesmo, lembrar que tem aquela regrinha básica, né? A vida a gente pode dividir mais ou menos em 3 partes. Um terço dorme, outro terço trabalha e outro terço se diverte, né? E com isso a gente chegou aqui ao finalzinho do Roda de Amigos, né? Agradecendo mais uma vez e vamos terminar daquela maneira super descontraída e gostosa, que é a entrega do brinde, né? Do presente, em nome da Sumirê.